Dono de mais de 300 fazendas, 30 mil terrenos, 1000 casas de aluguel e todos os cinemas de Belo Horizonte. Parece que eu estou falando de um grupo com várias empresas ou das propriedades de uma cidade inteira, mas tudo aquilo simplesmente pertencia a apenas um homem, o maior dono de fazendas e terrenos da história do Brasil. Tirando tudo isso, ele ainda teve muito mais, principalmente na capital mineira, e foi apelidado inclusive de dono de Belo Horizonte, pois praticamente metade da cidade pertencia a ele. Mas o mais impressionante é a briga que ocorre até hoje por sua herança, que é disputada por 30 filhos que ele teve com 23 mulheres diferentes. Mas como será que ele conseguiu ter mais de 300 fazendas, 30 mil terrenos e tudo aquilo que comentei? A história dele é inacreditável e com certeza uma das mais polêmicas que já comentamos aqui no canal. E você vai descobrir tudo isso agora. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Já fizemos um vídeo falando sobre esse homem há anos atrás, mas a história dele é tão impressionante que com certeza vale a pena ser relembrada. Antônio Luciano Pereira Filho nasceu em São Gotardo, Minas Gerais, no dia 27 de maio de 1913. Ele iniciou os estudos em sua cidade natal, completando o primário em São João del Rei, Minas Gerais, em 1925. Fez o secundário em Formiga e Ouro Preto, também em Minas Gerais, onde concluiu o curso em 1929. Desde muito novo, ele tinha o dom de multiplicar dinheiro. A mesada que recebia do pai, ele emprestava aos colegas de escola e depois recebia com juros. Ele ingressou no ano seguinte na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, formando-se em 1935. Exerceu a medicina na capital mineira até 1939. Com aquilo de emprestar dinheiro aos colegas, ele criou um grande negócio, virou um agiota muito famoso na cidade. E depois disso, no início da década de 1950, fundou o Banco Financeira da Produção S.A., que foi fechado em 1954 devido a uma série de irregularidades. Mas a partir dali ele já tinha entrado de cabeça no mundo dos negócios. Foi proprietário do maior complexo de usinas de açúcar e álcool de Minas Gerais, em Luciânia, nome com que batizou a cidade numa auto-homenagem. Durante certo período, a cidade teve sua própria moeda, o Luciano, bônus que os empregados recebiam como adiantamento salarial, com o qual podiam fazer compras e pagamentos. A moeda vigorou até ser proibida pelo governo federal. A principal rede de cinemas da cidade também foi dele. Ele se tornou o maior proprietário de terrenos urbanos da história de Belo Horizonte, incluindo bairros e favelas inteiras, como a Cabana do Rei Tomás, onde viviam cerca de 50 mil pessoas. As fazendas hoje em dia, ninguém tem certeza de quantas ele chegou a ter. Algumas fontes afirmam que ele teve mais de 1000 fazendas, outras já dizem que na verdade foi em torno de 300. Mas de qualquer maneira é um número inacreditável de propriedades. As fazendas se dividiam por muitos locais, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Tocantins e além de outras no Uruguai e no Paraguai. Na época ninguém tinha dúvidas, ele era o maior dono de fazendas de todos os tempos. Já as cabeças de gado ninguém sabe ao certo quantas ele tinha. Fora tudo isso, ele mesmo dizia que tinha cerca de 100 mil lotes. A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte estimava que na verdade era entre 60 e 80 mil o número de lotes. Tinha também aproximadamente 1000 casas alugadas, 2 hotéis de 3 e 4 estrelas, várias áreas de estacionamento, postos de gasolina e 8 aviões. Tudo isso gerou para ele uma fama de dono de Belo Horizonte. Para evitar que o governo estadual desapropriasse parte do seu patrimônio em Belo Horizonte, doou em 1979 uma área para a construção de um parque. Atraído pela política devido à amizade com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, filiou-se ao Partido Social Democrático em outubro de 1962 e foi eleito como deputado federal por Minas Gerais. Em 1964, apoiou o movimento político-militar de 31 de março que depôs o presidente João Goulart. Na legislatura seguinte, foi eleito como suplente na Câmara, mas foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. O empresário era a favor do controle da natalidade, mas definitivamente não aplicava isso em sua vida pessoal. Filhos ele só tinha 3, os do casamento, mas as 5.000 páginas do inventário de Luciano comprovam. Foram 27 filhos fora do casamento, com 23 mulheres. Antônio Luciano morreu de câncer em 1990, aos 77 anos. No fim da vida, talvez prevendo a confusão que a herança causaria, ele e a mulher doaram tudo o que tinham para os 3 filhos do casamento. Mas os filhos de Luciano não aceitaram, e ainda na década de 90 conseguiram fechar uma nova divisão da fortuna. Nesse novo acordo, os filhos do casamento ficariam com a parte do patrimônio da mãe. A parte
parte do pai foi dividida em cotas iguais. Cada filho reconhecido ficou com cerca de 25 milhões de reais. Teve até uma cota de reserva para possíveis novos herdeiros. A fortuna total de sua herança foi avaliada em aproximadamente 3 bilhões de reais. Embora isso seja muito dinheiro, com tantas coisas que ele tinha em seu nome, isso não parece muito. Afinal, só as fazendas já deveriam valer muito mais do que isso. Mas sua vida polêmica também fez desaparecer muito dinheiro, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o restante dos bens da fortuna. E recentemente até o governo está querendo pegar uma parte dessa herança. Além dos herdeiros, o governo de Minas Gerais entrou na disputa, reivindicando uma parte da herança de Luciano. O motivo é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCD, um tributo estadual devido em casos de falecimento ou doação. Após uma análise detalhada do patrimônio dos herdeiros, o governo chegou a um valor de 105 milhões de reais referente ao imposto. Esse valor ainda pode dobrar em caso de aplicação de multa, totalizando um montante que pode chegar a 2,6 bilhões de reais. Atualmente, 16 pessoas ainda tentam provar na justiça que são descendentes de Antônio Luciano. A defesa dos 3 filhos oficiais afirma que todos os impostos foram pagos na época da partilha entre os herdeiros e preferem não comentar sobre a vida particular do pai enquanto o caso está em julgamento. O Estado, por sua vez, conseguiu bloquear bens e 20% do faturamento de uma das empresas dos 3 filhos oficiais. Mas as lembranças de Antônio Luciano não se resumem apenas em brigas e disputas. Em Lagoa da Prata, 200 quilômetros de Belo Horizonte, todo mundo sabe quem foi Antônio Luciano e a polêmica passa longe. Uma reportagem de TV entrevistou pessoas da cidade que conheciam ele e por lá nada de polêmicas, pois praticamente todos os moradores de lá admiram ele e dizem que ele foi ótimo para as famílias, que ajudou muita gente, que eles não têm nada de mal para falar dele. Além de falarem que ele foi um homem muito trabalhador em toda a sua vida. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!